Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. No dia a dia, em nossa vida, normalmente as coisas são assim. Se eu preciso de pão, eu vou a uma padaria. Se eu preciso de uma carne, eu vou a um açougue. Se eu preciso de um remédio, de um medicamento, eu vou a uma farmácia. Se eu quero comer uma pizza com a minha família, nós vamos a uma pizzaria. Se eu tenho uma causa na justiça, eu procuro, com certeza, um advogado. Se eu quero um conselho, eu procuro um amigo, uma pessoa de confiança para uma orientação. Então, diante do que eu te expus até agora, eu te pergunto: que mal há eu dizer que vou a uma igreja buscar a palavra ou buscar uma palavra? Nenhum. Lá na igreja, eu louvo a Deus com os hinos, eu faço a minha oração, eu escuto belos testemunhos, obras que Deus faz na vida do seu povo, porque eu creio que Deus ainda faz grandes maravilhas no meio do seu povo. Bem-aventurado é aquele, é aquela que crê no poder de Deus, que crê que Deus nesses últimos tempos, como fez no passado, ainda continua fazendo muitas maravilhas no meio do seu povo. Eu estou fazendo esse vídeo porque não foi apenas uma, duas ou três pessoas. Muitas me perguntam se é errado buscar a palavra. Meus irmãos, tem coisa melhor do que buscar a palavra de Deus para uma guia, um direcionamento para a sua vida? Eu creio muito que na igreja existe o dom da profecia. Paulo ainda disse: aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ele jamais disse também que não quer que a gente fale em línguas estranhas. Quem fala em língua realmente só Deus o entende. Ele fala de mistérios em mistérios. Isso traz uma grande edificação para a igreja caso haja uma interpretação. Mas para nós, interiormente, traz um grande conforto para a nossa alma falarmos em línguas. O que está acontecendo é que há muitos canais que surgiram aí e que eles estão combatendo os dons de Deus. Estão confundindo os nossos irmãos. Os dons de Deus existem, pelo Espírito Santo nos são dados, concedidos, e nós devemos recebê-los com grande prazer de alma. Tem o dom da cura, de curar as enfermidades, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom de ministrar, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da profecia e outros tantos dons mais. Então eu creio que pela profecia da palavra na igreja, Deus nos exorta, nos conforta e nos edifica. E ainda a profecia antevê fatos. Se um irmão verdadeiramente na igreja é tomado pelo Espírito Santo,
e ele dirige a palavra à igreja, sem que ele apareça, mas apareça o poder de Deus, aquilo traz sim grande edificação para a igreja. Eu creio que Deus fala com o homem, através dos homens, pelo dom da profecia. Então, meu irmão e minha irmã, a minha opinião é essa. Podemos sim buscar a palavra de Deus, não a palavra do homem. Porém, temos que ter o discernimento, temos que ter a inteligência, a sabedoria. Há muitos que pregam a palavra completamente fora do contexto bíblico. Provavelmente, o que saiu dali, da boca daquele homem, originou-se do próprio homem e não vai se cumprir na sua vida. Então, se você foi até a igreja, ouviu a palavra, ela foi pregada dentro realmente do seu contexto. O homem não inventou algo. Está tudo conforme ao ensinamento de Deus. Está tudo conforme o Senhor nos aconselha e nos direciona. Tenha fé, no tempo certo, a palavra do Senhor, as suas promessas se cumprirão na sua vida. Já se cumpriu muitas vezes em mim, dentro da minha família, em todas as áreas e sentidos. Eu creio muito na profecia, inclusive no ano de 90, quando comecei a me congregar, ainda nem batizado era. Um dia estava muito aflito, saí da minha casa aqui em Franca e fui congregar-me em uma das comuns. Já tinha aqui várias igrejas e eu fiz uma oração na minha casa. Conversei com Deus e disse assim para Ele, embora não conhecia muito da palavra: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu estou sofrendo uma grande solidão na minha vida. Estou com medo de tudo. Estou como Elias na caverna. Estou com medo de enfrentar o mundo. Eu estava passando uma perseguição. Alguma coisa difícil me estava acontecendo. Chego na igreja, ninguém me conhecia. Era o meu início, era a minha caminhada na fé. Me sentei lá nos últimos bancos e fiquei em comunhão com o Santo Culto. Cantei com alegria, ouvi os testemunhos e veio a palavra. Deus tomou a boca do seu servo e disse assim: você entrou aqui, fez uma oração na sua casa e disse que está como Elias na caverna. E daí por diante o Senhor falou comigo, me alegrou e eu tive vitória. Então, foi na igreja, buscando uma palavra, buscando um conselho, um direcionamento, um conforto, é que eu tive a minha vitória. A minha busca teve sucesso. O servo de Deus pregou dentro do contexto bíblico, dentro do que é a palavra. Não usou o nome de Deus em vão. Não falou coisas que Deus não queria que ele falasse. Falou o que Deus o direcionou. Aquela palavra veio no meu coração, tomou a minha alma, saí daquela igreja naquela noite, liberto. E assim, outras dezenas e dezenas de vezes me aconteceu. Quantas vezes entrei na igreja cabisbaixo, veio a profecia, me confortou, me edificou e muitas vezes me exortou, me corrigiu, me repreendeu. Fica aqui a minha opinião. Precisou da palavra de Deus.
vá na igreja buscá-la. Faça uma oração. Pede a Deus para guiar o servo que atende. E Deus vai falar sim com a sua alma, para te edificar, para te consolar, para te ensinar e exortar, e por que não, para te alertar sobre algo que acontecerá na sua vida. O que a gente vê no mundo hoje são as profecias de Cristo se cumprindo. Ele antevê os fatos. A profecia também antevê o que vai acontecer. Eu creio nesse dom maravilhoso. Não à toa, Paulo nos aconselhou. Eu prefiro que vocês busquem, em primeiro lugar, o dom da profecia. É um dom grande, é um dom que te faz uma pessoa, vamos dizer assim, superior. É um dom superior, na verdade, porque como pessoa a gente não pode ser superior a ninguém. Mas o dom é um dom superior. É um dom grande. É um dom que precisamos ter. Fica aqui o meu esclarecimento, a minha opinião sobre esse assunto. É na igreja que está a palavra de Deus. Se é lá que você tem que buscar. Creio também que no meio de uma reunião familiar, no meio de pessoas decentes, honestas, se manifesta também o dom da profecia, porque não é só em cima do púlpito de uma tribuna que sai a profecia. Senão, a palavra de Deus não falaria assim. A mulher que ora ou profetiza, Não tem esse termo? Ela precisa estar com véu, diz lá a palavra de Deus, Mas ali fala que a profecia está fora do púlpito, Se a mulher não prega lá no púlpito, de trás de uma tribuna, numa reunião familiar, ela pode pregar. Então, Deus pode visitar uma pessoa com a profecia fora do atendimento de um santo culto. Em qualquer movimento de Deus, onde ali estejam servos e servas que estejam sendo guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Então, não refuto os dons, admiro os dons, busco os dons. Hoje eu vejo aí servos comentando sobre o dom de língua, fazendo piada com os irmãos e as irmãs que falam em língua, sendo que é bíblico esse dom. Vejo os irmãos falando aí contra os testemunhos que tem nas igrejas, criticando as obras que um dia foram tão edificantes, foram tão lindas. Deus visitava o povo. Agora essas mesmas obras nos dias atuais, elas são criticadas, dão risada, desprezam essas obras. Por quê? Estamos caminhando para novas teologias, novas ideias. Toda aquela manifestação gloriosa do passado, ela está desaparecendo. Hoje na internet você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, para você não sair da direção bíblica. Os dons estão aqui, são repartidos pelo Espírito Santo, nos são dados pelo Espírito, eles existem. A palavra de Deus não mudou, as promessas de Deus não mudaram, muito menos o Senhor mudou. Então eu creio que nós temos que viver sim um tempo de uma igreja mais bíblica, de homens e mulheres mais preparados para o Evangelho, instruídos e instruídos pela palavra e na palavra. Mas não devemos retirar os dons. Onde sirva a Deus hoje na ICB, buscamos uma melhor interpretação bíblica e buscamos sim os dons de Deus. Cremos nas línguas estranhas, cremos na interpretação dessas línguas, cremos na profecia, cremos em toda a santa e bendita palavra de Deus. Então, meu irmão, se na padaria você busca pão, se no açougue você busca carne, se na pizzaria você busca pizza, se na farmácia você busca o medicamento, na igreja você busca a santa palavra de Deus.
Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.